Olá! Mais de 20 anos no poder. É o que já completou Vladimir Putin no comando da Federação Russa, esse país que é o maior do mundo em território e o nono maior em população. Nas últimas décadas, Vladimir Putin construiu ao seu redor uma autocracia no território russo, colocando a seu favor um corrupto sistema judiciário, com todo um legislativo corrompido e todo o aparato estatal russo a seus pés. Porém, o tema do nosso vídeo de hoje é para entender como que esse processo aconteceu, quais as principais diretrizes que levaram ao estabelecimento de um governo tão autoritário em solo russo, onde cada vez menos vale a democracia e os direitos humanos. Vladimir Putin ascendeu ao poder nos anos 90. Naquele momento histórico, abriu-se uma janela de possibilidade para que a Rússia finalmente se transformasse numa democracia consolidada, dado o final da União Soviética em 1991. Porém, o país mergulhou numa profunda crise econômica naquela década, marcando profundamente os governos sucessivos de Boris Yeltsin, nos quais Vladimir Putin foi se transformando, comandando o serviço de segurança, numa figura-chave. Deste modo, quando Boris Yeltsin deixa o cargo de primeiro-ministro em 1999, é Putin que se transforma no primeiro-ministro da Rússia. Um ano depois, em 2000, ele se candidata à presidência, vencendo as eleições e se reelegendo em 2004. Em 2008, ele não poderia mais concorrer ao cargo para um terceiro mandato consecutivo, colocando no seu lugar um grande aliado político, Dmitry Medvedev. Com isso, Putin voltou a ser primeiro-ministro e continuou comandando a Rússia do seu jeito. Enquanto Medvedev era presidente, foi aprovada uma nova lei que estendia o tamanho dos mandatos presidenciais. De modo que em 2012, Vladimir Putin se candidatou novamente à presidência e venceu em um mandato que duraria 6 anos. Em 2018, foi reeleito para um novo mandato de 6 anos que terminará, a princípio, em 2024. Porém, é preciso que nós entendamos quais foram os cimentos que amalgamaram uma popularidade tão alta para Putin, que permitiu que ele se reelegesse tantas vezes, mesmo que nós saibamos e ele mesmo tenha reconhecido que várias de suas eleições tiveram fraudes evidentes. Dentre os cimentos que marcam esta união em torno de Putin de vários partidos e de parcelas consideráveis da população russa, está o contexto dos anos 2000. Naquela década, o mundo passava por uma onda de prosperidade internacional e a Rússia, assim como outras nações, surfou nesta onda, principalmente com a exportação em grande escala de produtos primários como gás natural e petróleo, os quais são encontrados em grande quantidade no próprio solo russo. Desta forma, deste modo, o grande crescimento econômico, considerável crescimento econômico, pelo qual passou a Rússia naquele momento, serviu para azeitar a corrupção que envolve todo o sistema político russo, onde o Estado está capturado por interesses privados bastante escusos. Entretanto, além da corrupção endêmica a serviço do trono presidencial, a narrativa ideológica de Vladimir Putin deve ser destacada também. No foco da narrativa ideológica do regime de Putin está um ultranacionalismo. A ideia de que a Rússia é uma pátria que deve estar acima de tudo. A pátria russa representaria uma alma autêntica que vincula um povo, o povo russo, ao solo russo. Uma narrativa bastante nativista. Segundo essa ideia, Vladimir Putin, um saudosista da Rússia czarista, da Rússia que era um império absolutista, Segundo essa narrativa, a pátria russa seria uma flecha que atravessa o tempo
e todos os problemas que atravessaram a Rússia ao longo da sua história nos últimos séculos seriam causados sempre pelos estrangeiros, principalmente pelos ocidentais. A Rússia em si teria uma alma autêntica e pura, muito vinculada ao cristianismo ortodoxo. Deste modo, Vladimir Putin sauda os símbolos da Rússia czarista, uma Rússia original, absolutista e autoritária. Vladimir Putin sauda e tem grande apreço pelos símbolos da Rússia da época soviética, quando a Rússia era o centro da União Soviética, uma das duas grandes superpotências durante a Guerra Fria. Então Vladimir Putin tem essa narrativa que coloca sempre no foco a Rússia como uma pátria vinculada a uma alma pura e uma pátria grande. Ele usa esse tipo de discurso como defesa de seu projeto autoritário e nacionalista. Quando confrontado com acusações de que a Rússia não respeita os direitos humanos ou a democracia, Vladimir Putin e seus aliados na imprensa e na intelectualidade justifica que democracia e direitos humanos são conceitos que se aplicam ao Ocidente, que a Rússia tem uma característica nacional específica que não é ocidental e nem europeia, mesmo que nós saibamos que o povo russo é um povo europeu. Deste modo, a democracia seria um conceito que não se encaixa com a Rússia. O povo russo estaria adequado a outro tipo de governo. Em outros momentos, quando Vladimir Putin é acusado de liderar uma repressão considerável aos homossexuais em solo russo, a narrativa de Putin afirma, segundo palavras dele, de que a homossexualidade, por exemplo, é uma intrusão ocidental na Rússia, é uma ideologia ocidental que não fecha, que não tem relação com a alma pura do povo russo. Deste modo, com a ideologia e com o dinheiro da corrupção, Vladimir Putin conseguiu acomodar nesse sistema autoritário uma parte considerável tanto da direita russa como da esquerda russa. A direita russa não tem nenhum problema com o profundo conservadorismo moral veiculado por este governo e nenhum problema com o projeto nacional estatista deste governo. E a esquerda tradicional russa se encanta por esse modelo de capitalismo de Estado que estaria enfrentando e desafiando o Ocidente. É esse tipo de cimento ideológico e prático que conclama esse sistema político a se fechar ao redor deste homem que se diz um herdeiro do trono soviético e do trono czarista. Para fechar, neste ano, Vladimir Putin conseguiu aprovar uma reforma política, conseguiu aprovar recentemente uma reforma política que permite que ele se mantenha no poder até 2034, prolongando o longo reinado deste novo czar russo. Obrigado.